O mandado de injunção. O mandado de injunção ele é um instrumento curiosíssimo, original na Constituição Brasileira de 88, que no campo dos direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º, isso não significa pouca coisa, previu no inciso 71, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Portanto, um remédio, justamente um remédio, um instrumento processual para suprir lacunas, para combater a omissão inconstitucional, para combater a falta de norma regulamentadora, mas que também tem essa vocação de permitir o exercício de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Por outro lado, no plano das ações diretas, do controle objetivo de constitucionalidade, a Constituição Brasileira de 88 previu a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, dizendo no artigo 103, parágrafo 2º, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Um mecanismo, digamos assim, mais restrito, mais limitado, para levar concentradamente, de forma objetiva, ao Supremo Tribunal Federal, uma questão de omissão que permita a sua declaração com vistas a tornar efetiva a norma constitucional, mas em função da qual, em princípio, será dada a ciência ao poder competente e, se for um órgão administrativo, um prazo de 30 dias para sanar a omissão. Pois é, do ponto de vista do combate à omissão, eu já tinha feito referência numa fala anterior, e eu volto a falar, que a omissão inconstitucional é uma preocupação contemporânea, tanto é que uma das mais, se não a mais recente das ações diretas de inconstitucionalidade por omissão foi proposta pelo Procurador-Geral da República, o que tem todo sentido num concurso para Procurador da República. O Procurador-Geral da República reclamando junto ao Supremo que o Congresso Nacional, até agora, ainda não regulamentou devidamente essa previsão do artigo 243, lá do fim da Constituição, que foi introduzida pela Emenda Constitucional 81 de 2014, que é a previsão da expropriação das propriedades rurais urbanas onde tenha sido constatada a exploração de trabalho escravo, destinando essas áreas para a reforma agrária e a habitação popular. Quer dizer, tem tudo a ver com trabalho escravo e tal, e falta aqui uma norma regulamentadora. De forma objetiva, o Procurador-Geral da República externa essa preocupação da sociedade e propõe essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão perante o Supremo Tribunal Federal. A omissão é uma preocupação, e nós vamos enfocá-la pela ótica do mandado de injunção. Mas o mandado de injunção, como controle difuso, em concreto, e a ADO, como controle concentrado em abstrato, não são os únicos, não são os exclusivos meios jurídicos de combate à omissão, porque a farmácia do direito já sempre teve remédios mais ou menos tradicionais, como o mandado de segurança, para, enfim, eventualmente tentar obviar essas omissões. E no plano do controle concentrado, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, também serve para o combate à omissão. Mandado de injunção, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, são mecanismos específicos e importantes, ainda que não sejam os exclusivos para o combate desse problema, dessa doença que aflige as constituições programáticas, compromissórias, como é a Constituição Brasileira de 1988, portanto, técnicas que combatem a omissão nesse quadro constitucional diretivo e programático que é próprio, inclusive, da nossa Constituição. Mas isso se relaciona com outros poderes, o combate à omissão, a interferência do poder judiciário ao chamar a atenção dos demais poderes, autoridades e órgãos para comportamentos que eles deveriam adotar, a possibilidade de meios mais ou menos satisfatórios, inclusive
de suprir a omissão, de colmatar as lacunas, tem tudo a ver com o diálogo entre os poderes, né? Com o princípio da separação de poderes. Tem tudo a ver com o intervencionismo do Estado, né? O debate, que também é ideológico, entre o Estado liberal e o Estado social, num ambiente, como eu vinha de referir, de constituição dirigente e programática, como é a Constituição de 88. Isso discute a interferência do judiciário na política, e pode discutir o espaço da política na Constituição, porque esse espaço é um espaço também muito importante. A Constituição também reserva um espaço para a política. Discute o papel do judiciário no mundo contemporâneo, a discussão do ativismo judicial, até onde ele pode ir, se ele é bom ou não, e não só do poder judiciário, mas arrasta consigo as chamadas funções essenciais à justiça, como é o caso do Ministério Público, que participa dessa discussão de ativismo ministerial. Discutimos aqui a efetivação dos direitos sociais, porque os direitos sociais são aqueles que clamam por prestações, e o argumento da reserva do possível, se ele é consistente, se ele serve ou não serve. Podemos discutir aqui se o controle de constitucionalidade, se as técnicas de combate, de enfrentamento da omissão devem ser mais procedimentalistas, procurando encontrar vias, ou mais substancialistas, procurando impor determinadas respostas, talvez mais efetivas. Nossa, era esse um dos objetivos dessas conversas que nós temos aqui, não é? É permitir que, a partir de uma discussão de uma questão tópica de direito constitucional, aqui, por exemplo, mandado de injunção, você poder empreender uma viagem, né, teórica, intelectual, jurídica, mais ou menos longa, que permita aflorar tantos dos temas mais importantes e mais contemporâneos, mais atuais do direito constitucional. Só para você estar ligado, né, em até onde a gente pode levar essa nossa conversa. Mas, para que tudo isso se torne também uma conversa muito prática, ainda mais com vistas à prova objetiva, eu elaborei aqui um quadro muito modesto de comparação entre o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, quanto às suas diferenças, quanto às suas distinções. Porque muitas vezes, para que as coisas fiquem claras, é melhor que a gente trabalhe, vamos dizer assim, com mais ou menos opostos, com as diferenças, né? Quanto à finalidade, o mandado de injunção é uma garantia constitucional a direito subjetivo, pelo menos também a direito subjetivo, ou seja, tem aquela vocação de ser um remédio para a tutela de direitos e liberdades constitucionais, classicamente chamado de um remédio. Já a ADO é uma garantia da Constituição, sua finalidade, seu objetivo imediato é a integridade da Constituição, é suprir as lacunas lá onde a Constituição determine que se atue, né? Portanto, ela não tem em perspectiva a ADO principal, imediatamente, os direitos subjetivos, mas a integridade, uma forma de proteção da Constituição. Quanto ao modo de controle de constitucionalidade, o mandado de injunção, em princípio, ele articula um controle concreto e incidental, quer dizer, ele tem como objetivo a viabilização em concreto numa determinada situação, e aí ele realiza um confronto da inconstitucionalidade por omissão incidental vinculado àquele caso concreto, em princípio. Já a ADO é uma modalidade de controle dito abstrato, direto, controle objetivo, mundo das ações diretas, uma ação direta de inconstitucionalidade. Quem pode propô-los? Quanto ao sujeito ativo, o mandado de injunção permite justamente essa articulação subjetiva, ou seja, o interessado, aquele que reivindica um direito no plano concreto, mas que não consegue ser realizado por falta de norma regulamentadora. Então, é o interessado, seja o indivíduo, seja o grupo. Desde a primeira hora se entendeu que cabe o mandado de injunção coletivo, inclusive proposto pelo Ministério Público. Já o rol de legitimados ativos da ADO é aquele rol taxativo das ações diretas do artigo 103. Só aqueles órgãos ou autoridades podem propô-la. Quanto à competência jurisdicional, o mandado de injunção, bom, isso depende da configuração, né, da atribuição de competências, mas diversos órgãos jurisdicionais, se não todos, mas diversos órgãos jurisdicionais podem julgar mandado de injunção.
a competência aqui é difusa, né? Uma forma de controle difuso, ainda que não totalmente difuso, ainda que haja especificação da competência, muitas vezes, nas mãos de tribunais, mas é uma competência relativamente difusa. Ao contrário da ADO, cuja competência jurisdicional é concentrada só no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em relação às omissões da Constituição da República, ou, se prevista na Constituição do Estado, também em relação ao respectivo Tribunal de Justiça. O alcance subjetivo da decisão, ou seja, você pergunta assim, quem sofre os efeitos da decisão? No mandado de injunção, em princípio, são as partes, aquele que pede o direito constitucional que falta em concreto e aquele que é obrigado a suprir essa lacuna. Mas também é prevista a possibilidade de atribuição de eficácia erga omnes no mandado de injunção. Em princípio, inter partes, mas também erga omnes como um mecanismo de tutela de interesses subjetivos e, eventualmente, interesses também coletivos e difusos. Já a ADO, bom, ela como um controle objetivo, o mundo das ações diretas, ela produz uma eficácia universal erga omnes. E quanto ao procedimento, uma questão bem técnica, bem processual, cada um tem o seu, né? O mandado de injunção tem um procedimento específico, agora foi editada a lei, agora que eu digo, né, de uns anos para cá, tem uma lei específica, a Lei 13.300, que dá os contornos do mandado de injunção e, de alguma forma, mantém relações, digamos assim, com a disciplina do mandado de segurança, que também conhece a sua versão coletiva. Já a ADO é uma modalidade de processo objetivo, de ação direta, regulada na Lei 9868, é essa lei que nós precisamos estudar, sendo que, em relação especificamente à ADO, ela foi alterada pela Lei 12.063, em 2009. Bom, como o mandado de injunção é vocacionado, em princípio, para a tutela de direito subjetivo e tem uma competência jurisdicional mais ou menos difusa, cabe apelação, o chamado duplo grau de jurisdição, se não for uma competência exclusiva, né, competência originária do último tribunal, em princípio, cabe apelação. Já na ADO, como nas ações diretas de uma maneira geral, controle objetivo, não cabe apelação, né? Há apenas a previsão de embargos de declaração. Quanto ao tempo, o mandado de injunção, ele não demandaria nenhum tempo, né? No dia em que a Constituição foi promulgada, já teria sido possível propor um mandado de injunção, porque aparece o direito constitucional, você tem uma expectativa concreta, falta a norma regulamentadora, você poderia pedir que o juiz ou o tribunal competente resolvesse esse problema para você por meio de um mandado de injunção, ele não demandaria qualquer tempo, ou seja, ele permitiria a interposição imediatamente. Já com relação à ADO, não. Né? Controle objetivo que demanda a caracterização da omissão. Só quando já tenha dado tempo e não tenha havido a devida comatação da lacuna constitucional, no caso inconstitucional, só então é que seria possível propor uma ADO. Eventualmente, muito raramente, a Constituição trabalha com prazos fixos, 120 dias para elaborar, tal. Aí nós saberíamos que no 121º dia estaria caracterizada a ADO. No mais, seria sempre necessária a avaliação da situação, para saber se já teria dado tempo de integrar a lacuna e em caso negativo, justamente, se já tivesse dado tempo, portanto, em caso positivo, se já tivesse dado tempo e a lacuna não foi comatada, então, só então caberia a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Um quadro sinótico muito reduzido, mas que, de repente, pode ajudar, sobretudo, a que nós recuperemos algumas informações. Mas eu queria mencionar também as semelhanças entre o mandado de injunção e a ADO, porque a gente se esmerou em apontar aqui as diferenças, a gente não pode esquecer que há grandes semelhanças. Ambos são modalidades de combate à omissão inconstitucional, antenados com essa preocupação do constitucionalismo contemporâneo, que é o combate à omissão inconstitucional. Tem como objeto direito constitucional que não seja autoaplicável, ou seja, aquele direito constitucional carente de regulamentação. Com relação ao provimento judicial, ambos funcionam para advertir ou para dar prazo para que se suprima a omissão. Portanto, ambos têm essa eficácia mais ou menos mediatizada, limitada,
Mas ambos também, segundo a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, podem servir para comatar lacunas, né? Então, quanto ao que o juiz ou o tribunal pode fazer, quanto ao conteúdo do provimento judicial, quanto ao que se pode dar na sentença ou acórdão, ambos podem permitir tanto a comunicação, a assinação de prazo, como até mesmo mecanismos de suprir a lacuna. E um dado assim interessante, né, quanto ao sujeito passivo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a legislação acabaram equiparando nesse ponto do sujeito passivo, ao entenderem que, tal como nas ações diretas, tal como no controle objetivo, também no mandado de injunção, a autoridade impetrada, né, aquele contra quem você pode entrar, é, na verdade, apenas o órgão público, né, órgão do Estado no sentido amplo, encarregado de editar o ato normativo e que não se desempenhou essa competência normativa como devia. Isso, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Além disso, ambos não admitiriam intervenção de terceiros e litisconsórcio em relação a particular. Podemos discutir em que medida isso vale para o mandado de injunção também, mas, em princípio, dada, né, essa limitação do sujeito passivo, nós poderíamos discutir isso.